Bom, voltei, galera do terceiro ano, né, para darmos continuidade aí. Aula 7, o mundo global, né? A gente está falando de globalização de uma maneira geral. Aula 6 e 7 é muito similares, né? Não dá para falar aliás, aula 7 e 8 é muito similar, né? Não dá para falar de só globalização e pular economia no mundo global. Então, lá na página 341, quando fala de economia global, já no início da apostila de vocês está lá Smart Money, ou seja, dinheiro inteligente. O que é esse dinheiro inteligente, professor, significa? É captação de recursos, né? É a mesma coisa quando nós falamos de startup. Então, esse Smart Money aí nada mais é do que dinheiro inteligente, tá legal? A expressão ela serve para descrever os investidores, né? Que além de aportar capital, ou seja, de disponibilizar capital para investimentos, também eles fazem um diferencial aí importante para aquilo que nós chamamos de startup. Esse startup, como que eu posso colocar para vocês? Seria um investimento, né? Diferenciado, né? Eu não vou falar com mais prudência, né? Porque não é questão de prudência, de investimento com prudência. É simples fato de você investir, né? É começar algo. E normalmente esse algo, né, ele vai estar relacionado aí a você começar um negócio em um outro país, né? Buscar explorar atividades inovadoras no mercado. Isso é o conceito aí de startup, que vem, né, direcionando aí o Smart Money, tá? Smart Money, dinheiro inteligente, que é nada mais do que, né, dentro da globalização, nada mais de captação de recursos. Tá claro isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu disponibilizei a aula 1 para vocês. Deixa eu ver se já estão tendo acesso. Tá. Yasmin já respondeu aqui, Isadora. Legal, obrigado, gente. Acompanhem lá. Então, nós estamos falando de globalização, né? Eu coloquei o que é esse conceito da globalização. E assim, para poder entender melhor a globalização e essa economia no mundo global, eu vou deixar um pouquinho aqui a apostila de lado e vou falar um pouco da origem dessa globalização. Porque nós não temos olha que bacana, nós não temos nada apostado como originário da globalização, né? Como assim, professor, originário da globalização? Não existe um consenso sobre o qual fidelize, né? Fidelize? Não existe um consenso sobre qual é a origem do processo de globalização. O termo em si, ele vem ser elaborado a partir da década de 80, né, que tem uma maior difusão após a queda lá do Muro de Berlim, como eu coloquei para vocês, juntamente com o fim da Guerra Fria. No entanto, são muitos os autores que defendem que a globalização ela tenha se iniciado a partir da expansão marítima comercial. Expansão marítima comercial europeia, lá no século XV, né? No final do século XV, início do XVI. Momento no qual o sistema capitalista ele inicia sua expansão pelo mundo, né? Através de Inglaterra, Europa, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha e Holanda e outros países, né? Então muitos estudiosos atribuem lá na expansão marítima o início da globalização. De toda forma, como eu já mencionei para vocês,
esse processo de globalização ele foi surgindo gradativamente, apresentando evoluções e recebendo incrementos substanciais através das transformações tecnológicas, né, proporcionadas pelas 3 revoluções industriais. Então, nesse caso, cabe um destaque especial, ao meu ver, para a última delas, também chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional. Ela se inicia no século XX e ainda se encontra nessa fase de ocorrência, né? Século XXI. Então, nesse processo é que a gente percebe que vai se intensificar os avanços técnicos no contexto dos sistemas de informação. Obviamente com destaque para a difusão dos aparelhos eletroeletrônicos e da internet, além de uma maior evolução nos meios de transporte. Tá? Então, assim, o título de síntese, a gente pode considerar que, se a globalização iniciou-se há cerca de 5 séculos, aproximadamente, ela, consequentemente, vai se consolidar de forma mais elaborada e desenvolvida nos últimos 50 anos, a partir da segunda metade do século XX. Tá? Então, essa origem da globalização fica datada nesses 2 momentos. Primeiro, expansão marítima para alguns estudiosos e segundo, com a Revolução Industrial. Tá claro isso? Então vamos lá. Professor, quais são os aspectos positivos e negativos da globalização? Eu já coloquei para vocês que, obviamente, que os países desenvolvidos eles vão se sobressair no aspecto de globalização. Mas uma das características da globalização importante, que é o fato dela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade. Como assim, professor? Eu estou falando de cultura, espaço geográfico, educação, política, direitos humanos, saúde e principalmente a economia. Então, dessa forma, quando uma prática cultural, vou dar um exemplo aí, uma prática cultural chinesa é vivenciada nos Estados Unidos, ou quando uma manifestação tradicional africana é revivida no Brasil, nós teremos aí a evidência de como as sociedades se integram, né, nas suas culturas. E obviamente que elas vão se influenciar mutuamente. Tá legal? Então, assim, existem muitos autores estudiosos que apontam os problemas e os aspectos negativos da globalização, embora, né, existam muitas polêmicas e discordâncias aí no cenário desse debate, mas de toda forma, considera-se que o principal problema da globalização poderia ser caracterizado como uma eventual desigualdade social que ela proporciona, em que o poder e a renda vão se encontrar em maior parte concentrado nas mãos de uma minoria, que já faz parte da história do capitalismo e que vai atrelar e ratificar o que é esse capitalismo. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui algum recadinho de vocês. Não tem, então de boa. Gente, se tiver dúvida, põe lá nos comentários, juntos com o nome e o número de vocês, tá? Então, voltando, essa diferença que é acentuada pela globalização, ela já existia lá desde que o mundo é mundo, né? Outro aspecto também é que a globalização é acusada de proporcionar, de uma maneira desigual, a forma de comunicação entre os diferentes territórios, né? Em que culturas, valores morais, princípios educacionais e outros, eles são reproduzidos
obedecendo uma ideologia dominante. Então, nesse sentido, forma-se aí, segundo essas opiniões desses caras, uma hegemonia em que os principais centros de poder eles exercem um controle ou uma maior influência sobre as regiões economicamente menos favorecidas. Então, a globalização ela possibilita o quê? Os países economicamente mais influentes, né, serem aí as matrizes e os países menos influentes serem considerados as filiais. Dá para entender mais ou menos? E quanto ao aspecto positivo da globalização, é muito comum a gente citar os avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos. E dentre essa evolução dos meios tecnológicos, eu acredito que o maior de todos é a difusão de conhecimento. Então, por exemplo, se a cura para uma doença grave é descoberta lá no Japão, rapidamente ela é difundida para o restante do mundo, né, para as diversas partes do planeta. E aí já não entra essa hierarquia de diferença de classe social. Outro ponto que alguns estudiosos consideram vantajosos na globalização é esse cenário que eu coloquei. Mudei o cenário, repararam, né? É a maior difusão comercial e também de investimentos aí entre diversos outros fatores, né? É claro que o que pode ser considerado como vantagem ou desvantagem da globalização depende da abordagem realizada e também, de certa forma, da ideologia empregada na maneira de fazer essa análise. E, obviamente, que não é objetivo nosso entrar no mérito da discussão e dizer se esse processo ele é benéfico ou não, ele é prejudicial ou não para a sociedade de todo o planeta. A gente sabe que, dependendo, algumas pessoas acham algumas coisas da globalização benéfica, outros não. Então, assim, depende do prisma que você visualiza, que você observa. E os efeitos, professor, e os efeitos da globalização? Né? Ela tem um efeito regional, ela tem um efeito menos contundente? Eu digo que existem vários efeitos que podem ser considerados como consequências da globalização no mundo. Uma das evidências mais, digamos assim, mais emblemáticas é a configuração do espaço geográfico internacional em redes, sejam elas de transporte, de comunicação de cidades, de trocas comerciais ou até mesmo de capitais que a gente chama de capitais especulativos, né? Elas formam-se por pontos fixos, sendo algumas mais preponderantes que outras, e pelos fluxos, né, de desenvolvidos entre esses diferentes pontos. Então, assim, sempre vai haver essas discrepâncias. E essas discrepâncias, elas vão ter como carro-chefe o poder de compra do país. Infelizmente, essa é uma realidade. Tá? E não dá para acabar, para diminuir. E outro aspecto que merece destaque é a expansão das empresas multinacionais, também chamadas aí de transnacionais ou agora, né, como empresas globais. Muitas delas abandonam seus países de origem ou simplesmente expandem suas atividades em direção aos mais diversos locais do mundo, né, em busca do quê? Obviamente, de um maior mercado consumidor. E aí vão atrás também de isenção de impostos, né? Vão diminuir aí as tarifas alfandegárias, vão com o objetivo de aumentar
o seu lucro, né, através de mão de obras mais barata, de matéria-prima mais barata. Então, esse processo de expansão dessas empresas que nós chamamos hoje de globais e as suas indústrias é como se tivessem feito com que o avanço da indústria e da urbanização em diversos países subdesenvolvidos fosse emergente, incluindo o nosso, tá? E aí por isso que não existe hoje país no mundo globalizado. Extinguiu-se o termo subdesenvolvido, trocou-se pelo nome de emergente. Por quê? Porque essas multinacionais ou essas empresas globais, elas estão injetando, né, capital nesses países que antes eram tidos como subdesenvolvidos, e pelo fato de estarem tendo aí injetados uma economia desses países desenvolvidos, eles estão sendo considerados emergentes. Tá? Outra dinâmica que é propiciada pelo avanço dessa globalização é a formação de acordos regionais. Né? Acordos regionais, nós vimos também, é o que eu chamo de blocos econômicos. Então, a criação desses blocos econômicos, né, e esses acordos, são ocorrências que podem ser inicialmente consideradas como um entrave à globalização, um obstáculo para a globalização, pois os acordos regionais eles poderiam impedir aí uma global interação econômica, né? E essa global interação econômica ela é fundamental no sentido de permitir uma maior troca comercial entre os diferentes países, né? E também, através dessa troca comercial entre esses diferentes países, propiciar ações conjunturais em grupos. E esses blocos, eles impossibilitam isso, porque quando eu faço um bloco lá que vai participar só eu, Argentina e Paraguai, obviamente que eu vou beneficiar Argentina e Paraguai, assim como eles vão me beneficiar. Então é como se fosse esses blocos hoje, eles estão sendo encarados como uma globalização excludente, tá? Então assim, para finalizar, cabe ressaltar que o avanço dessa globalização, ela culmina também na expansão e na consolidação do sistema capitalista, além de permitir a sua rápida transformação, né? Assim como maior integração mundial. O sistema liberal ou neoliberal, como queiram chamar, ele vai sendo ampliado consideravelmente na maior parte das políticas econômicas nacionais. E aí, obviamente, que vai difundir a ideia de que o Estado ele deve apresentar uma mínima intervenção na economia. Ou seja, tudo é privado, tudo é particular. Esse intervencionismo do governo, do Estado, ele está caindo cada vez mais por terra. É por isso que só se fala em privatização. Tá? Privatização é a palavra do século XXI. Então, assim, para encerrar, globalização é, portanto, um tema complexo, né, com incontáveis aspectos e características, né? E a sua manifestação ela não pode ser considerada linear. Quando eu digo que a sua manifestação não pode ser considerada linear, ela tem que ser de forma a ser mais ou menos intensa, né? Porque ela depende da região onde ela está se estabelecendo. Dependendo da região onde ela está se estabelecendo, onde ela está estabelecida, ela ganha novos contornos, ela ganha novas características. Então a gente pode dizer assim que o mundo vive uma ampla e caótica inter-relação entre o local e o global. Tá legal? Quando eu digo quando eu destaco uma ampla e caótica inter-relação entre o local e o global, é que o local, às vezes, ele atrapalha o desempenho global.
Tá legal? Então, procurem dar uma olhadinha aí nessa crescente participação dos países desenvolvidos da exportação dos produtos, né? E é só na outra aula a gente vai. Procurem fazer os exercícios que eu vou cobrar por atacado, tá legal? Depois nós temos aí os textos teóricos, né? Que é interessante também, principalmente para quem vai se preparar para o Enem aí, tá, gente? Esses textos teóricos que tem na apostila aí é muito bacana. Terminem os exercícios, né? A mais aí. Tenham todos aí uma excelente semana. Se tiverem alguma dúvida, reportam ou no grupo ou lá nos comentários. Tá bom? Forte abraço, terceiro ano, boa semana, estamos juntos.